Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Deus entrando na tua casa, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus, a saúde, a prosperidade e a promessa de Deus de Atos 16:31, que será salvo tu e toda a tua casa. Que todo atrapalho saia do teu caminho, que toda confusão saia da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos a ti também, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos essas áreas ao Senhor e pedimos resposta, pedimos intervenção e pedimos os milagres do Senhor também em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes no propósito, certo? Orando pela vida extraordinária, orando por cada área da nossa vida, crendo que Deus está liberando favor, que respostas estão chegando, que o poder de Jesus Cristo está agindo. Exatamente, há um poder maior que está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ainda que você não veja, Deus está agindo. O Senhor está removendo fardos, tirando de você aquilo que pesava, aquilo que só estava trazendo cansaço para você. O Senhor está abrindo os teus olhos no nome de Jesus. E eu quero começar aqui essa oração com muita alegria, dando mais um testemunho de uma mulher que engravidou. Olha o testemunho que eu recebi da Raquel. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu faço suas campanhas há mais de 3 anos e Deus tem me abençoado em todas as áreas. Hoje eu venho testemunhar uma bênção. Eu fiz a campanha para mulheres que sonhavam ser mãe e fiz também por uma amiga que orava há muito tempo. Para a glória de Deus, ela está com 5 meses de gestação e vai ter um menino. Deus abençoe sua vida e família, que o Eterno continue a te usar. Glória a Deus, Raquel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem opera esses milagres é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. E você que está entrando aqui agora pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque se Deus se trouxe a essa oração, existe um propósito. Quando Deus nos conecta a pessoas de oração, a pessoas que têm o propósito, o ministério de intercessão, Deus quer nos abençoar e também Ele pode estar separando você para ser um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu gostaria de fazer um ato profético nesse momento. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se você pode, levante as suas mãos e diga assim comigo: eu e toda a minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal os atingirá. Declaramos eles livres e que existe um grande plano de Deus sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém e amém. Você sabe o que você fez nesse ato? Você fez uma oração de intercessão. Você se colocou como um intercessor em favor da tua casa. Então, quando você ora pela sua família, quando você ora pelas pessoas próximas de você, você está cumprindo um ministério. Olha só que tremendo. E Deus está lhe revestindo de algo espiritual que está abençoando a tua casa, está mudando as coisas na tua vida. Amém? Eu quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra, porque até o fim dessa palavra aqui, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração para essa palavra que o Senhor colocou aqui para que eu ministrasse para você. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E o segundo texto é Romanos 3, 23. Pois
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que temos uma dívida com Deus. Exatamente. Como pagaríamos uma dívida de pecado? Talvez alguém diga assim: eu tenho dinheiro, eu sou multimilionário e posso pagar essa dívida. E eu quero dizer para você que nem com todo o dinheiro do mundo você consegue pagar a dívida do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não está falando apenas da morte física, está falando da morte eterna. Mas então Jesus veio para morrer na cruz por nós. Ele foi julgado injustamente pelos homens, colocaram uma cruz pesada de madeira sobre os seus ombros e ele foi até o Gólgota para ali entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Exatamente foi isso que aconteceu. E nesse percurso, nessa via dolorosa, Jesus ali, ele pagou o meu sacrifício, ele pagou o seu sacrifício. É por isso que, sabe, quando você faz alguns votos para Deus e a gente vê pessoas querendo pagar votos para Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, ele já pagou tudo por você. Ele pagou toda a dívida, a preço de sangue, a preço de entrega, de rendição. E quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele, ali naquele momento, ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Os homens julgaram, os homens condenaram. E Jesus ainda, ali na cruz, estava dando o exemplo de perdão. Mesmo aqueles que o bateram, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que foram injustos no julgamento, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em sua palavra que ele perdoa as nossas dívidas. Isso significa que existe um caminho pelo qual podemos obter o perdão, podemos obter a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, todos pecaram, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos acesso ao perdão de Deus. Ele foi punido, ele foi espancado, tudo isso com o único propósito: pagar a dívida que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é pelo nosso esforço próprio, não é por quão bom nós somos ou por aquilo que fazemos para Deus. Algumas pessoas pensam que eu estou fazendo um pagamento para Deus ao servir a Ele com toda intensidade. Não, já foi tudo pago, já está tudo pago, já foi tudo quitado por Jesus na cruz. Só que a Bíblia diz uma coisa, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O preço para mim receber esse perdão de Deus, essa graça de Deus, é o arrependimento, é arrepender de todo o coração, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em outro versículo diz algo muito importante: assim como eu fui perdoado, e olha que a minha dívida era grande, a sua dívida era grande, assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Aí você diz: puxa, Jesus fez tanto por mim, mas eu não consigo perdoar o que as pessoas fazem contra mim. Eu não consigo perdoar a injustiça. Eu não consigo perdoar a maldade. Há pessoas que têm uma mágoa de sogra, há sogras que têm mágoa de nora, há filhos que têm mágoa de pais e há pais que têm mágoa de filhos.
Há pastores que têm mágoa de ovelhas que cruzaram pelo seu rebanho. E há ovelhas que têm mágoa do seu pastor. E assim por diante. Eu vejo pessoas que muitas vezes sobem no púlpito para pregar e o coração delas está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. E isso é visto por meio das suas pregações. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos vida. Às vezes a gente pensa, não, que a falta de perdão é uma coisa muito pequena e, na verdade, é uma coisa muito grande, é uma infecção, na verdade, que vai prejudicar toda a sua vida, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você mantém a mágoa, você não está guardando o teu coração, na verdade, você está expondo o teu coração. Então, entenda uma coisa, se o mundo fizesse o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, será que haveria guerras? Certamente que não. Hoje o mundo debate guerras e violência por causa do ódio. O ódio tem destruído famílias e casamentos. O ódio destrói milhões de homens e mulheres na terra, porque a Bíblia é clara: quem não perdoa não é perdoado. É o que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se realmente nós quisermos viver de acordo com a plena vontade de Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos saber que o perdão é uma exigência, um mandamento, uma ordem, e quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu quero trazer à sua memória que se isso tivesse acontecido do mundo dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos à oração do Pai Nosso, o mundo seria diferente. Não teria havido guerras, não teria havido divórcios, não teria havido famílias separadas, famílias que perderam a sua identidade, não teria tanta notícia ruim que nós vemos todos os dias, porque o perdão, ele é capaz de transformar. O perdão é capaz, sabe, de guardar o teu coração e de preservar o seu coração. Eu ouvi o testemunho de uma mulher. Ela foi levada por duas pessoas, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos financeiros. Dois homens grandes a levaram até o lugar onde estava acontecendo uma cruzada na Argentina, e ela estava com câncer nos ossos. E aqueles dois homens grandes estavam carregando ela, e quando ela chegou no lugar da cruzada, ela ouviu a respeito de uma mensagem sobre o perdão de Deus. E então ela com toda a força do seu ser, ela deu um grito, ela disse: eu perdoo tudo aquilo que me fizeram de mal, eu perdoo. E quando ela disse eu perdoo, uma força de Deus veio sobre ela. Ela já estava há alguns meses sem caminhar por causa do câncer. E ela saiu e começou a caminhar e começou a pular, e novos exames foram feitos após aquela cruzada. Aquela mulher foi totalmente curada por Jesus Cristo, porque liberou o perdão. Ao longo da minha jornada, ministrando a milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações, eu vi pessoas se quebrantando, liberando perdão, e eu vi mulheres que não podiam, engravidar, curas acontecendo. Não estou dizendo que, algumas não engravidam por causa disso, não estou dizendo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso aconteceu, por quê? Porque toda impossibilidade humana, quando você libera o perdão, você está abrindo o caminho para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu vi casamentos restaurados, eu vi finanças restauradas, eu vi relacionamento de pais e filhos restaurados, eu vi pessoas que tinham um semblante, sombrio, e depois da cura, a alegria entrou. Porque houve o perdão, e o perdão traz cura, o perdão traz transformação para dentro do ser humano.
Então eu quero que você compreenda isso. O perdão é uma exigência. É por isso que a Bíblia diz: sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que entender que assim como o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar os meus devedores. Uma dívida pendente, ela só pode ser resolvida com o perdão. Enquanto você mantiver o ressentimento, você está mantendo uma dívida pendente. E um detalhe, você não é perdoado se você não perdoar. Então é uma condição. O perdão que Jesus Cristo oferece para lavar você dos pecados, para tirar de você toda a sujeira que você carrega, que eu carrego. Eu tenho que perdoar o meu próximo como eu fui perdoado. Entenda, o perdão não isenta uma pessoa das consequências do que ela fez de errado, mas liberta você de todo sentimento negativo, de todo sentimento ruim e perturbador. Por isso eu gostaria, antes de eu fazer a oração no Salmo 91, eu gostaria que se você pudesse liberar o perdão agora e dizer eu perdoo para quem te feriu, sabe, ainda que seja verbalmente agora, nesse momento, eu creio que você vai estar abrindo o caminho para que milagres de Deus e o poder de Deus toque a tua vida e você seja perdoado. Então, se você lembrar aí que você está magoado com o seu chefe, se você lembrar que você está magoado com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu filho, ou com a sua sogra, ou com a sua nora, ou com o seu genro, seja lá quem for, certo? E você perdoar, você verá um grande agir de Deus entrando na sua vida. Diga assim comigo: eu perdoo toda pessoa que me magoou, que foi injusta comigo, que fez o mal, que de alguma maneira me traiu, me entristeceu, coisas do passado que eu lembro e que eu mantenho no meu coração, eu perdoo agora. Eu tiro completamente do meu coração toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a raiva, toda a dor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A cura, a libertação, a transformação já estão agindo aí por meio de Jesus Cristo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Você está liberto. Você está livre. A partir de hoje você vai viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê na vida de Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está agindo aqui. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. E eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Nós vamos ter um evento nesse final de semana e nós vamos transmitir cerca de 90% do evento nós vamos transmitir dentro da academia. Não é 100%, tá? Por quê? Porque tem uma parte que é só para o presencial. Só para o presencial. Certo? Então, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Eu quero convidar você a caminhar mais perto do profético, a se aproximar de nós. Hoje, por exemplo, nós tivemos a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? Eu, junto com centenas e centenas de pessoas ao vivo, e a gente dá aconselhamento ali ao vivo para eles, conselhos, tira dúvidas, sabe? E tem sido algo assim maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Convido você a conhecer a Academia Kindle Global. Também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Os dois têm mais de 700 orações junto, os dois devocionais. Olha só, aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você mesmo escreve a sua oração diária. É tremendo e eu sei que vai te abençoar muito. Adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91 eu quero declarar agora. Quero pedir para você que está aqui nessa oração, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas.
compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Pegue aí a sua planilha de oração e se você não tem, depois você faz uma com um papel em branco, tá? Ou escreve aqui nos comentários agora teus pedidos de oração e vamos clamar ao Senhor. E eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, por gentileza, compartilhe. Você está sendo muito abençoado aqui. As pessoas têm que aprender, sabe, a semearem na vida de outras pessoas. Na vida não é só a gente receber, na vida também a gente dá. Amém? Esse é um princípio. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Plante essa oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, na nossa planilha, que temos clamado, apresentado, chorado aos Teus pés e apresentado, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas petições. Pedimos intervenção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, pedimos milagres e que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça sobre ela, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e que a Tua mão seja sobre ela, a Tua mão seja sobre a casa dela, a Tua mão seja sobre a família dela e que o coração dela seja totalmente curado, porque o perdão aconteceu. Sim, o perdão aconteceu. Desvia a raiva, Pai, o ódio, desvia a intriga, a confusão, aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa, a vida de Deus toque, a cura aconteça no nome de Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Sim, e declaramos saúde total e completa nessa pessoa. Senhor, abre o céu sobre eles e traga um tempo de refrigério, um tempo de novo ânimo, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba aí essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em
todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios. Visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse: faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria, ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos, porque ouviram
um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? Eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem muitas vezes que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então não é falar num negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se falam, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida.
estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem, não é para o nosso mal. É que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas. Não, tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas, até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras, ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela uma vez, eu perguntei: o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você. Você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar, porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa, nem desejar, nem orar. Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs: Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal, ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, sabe, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar.
Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, sabe, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, sabe, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, sabe, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus, pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, ó, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a Academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, sabe, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho, segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas. Tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Simar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília. Vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção.
E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai, abençoe essa casa, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, declaramos a bênção do Senhor sobre essa família, no nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Intervém, Pai, coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, e amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui
o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais.